existe um fato agora que vai acontecer, está premente, está aí, é a questão da legalização e descriminalização das drogas. É alguma coisa não teórica, nós agora não vamos falar teoricamente como a gente faz aqui, funciona assim, 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 não. O que podemos fazer agora na questão da descriminalização da droga? Você é até meio bombástico aqui, que seu filho porte maconha no seu bolso e ninguém ligue? A polícia não vai lá e não pode fazer nada porque ele está portando droga? É disso que nós vamos falar agora. Tá bom? Alexandre, o ouvinte pode ou deve participar? Pode pelo 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil, 0800 979 5011, ou pelo número do WhatsApp. Você também pode participar pelo WhatsApp, pelo número 996433827, 996433827. Eu estou aqui no computador, eu respondo a sua pergunta. E entre também na Rede Boa Nova de Rádio, que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Nós estamos aí numa época de reformas no Brasil, né? Reforma previdenciária, reforma, que mais? Da Previdência, parece que vai vir administrativa, parece que o país está numa movimentação, reforma das drogas, que eu gostaria que você falasse também. Nós não somos mais um país de menino, né? A grande maioria de nós tem um pouco mais de responsabilidade. E agora, nesse momento, é um momento que nós devemos, que nós não temos esse costume. O brasileiro parece que ele não é cidadão, ele não participa. Eles lá, políticos, estão fazendo isso. Está acontecendo uma coisa muito importante que vai influenciar na construção do comportamento social do Brasil, que vai ter danos e consequências, boas ou más, né? Eu gostaria que você falasse, doutor Quirino, chamar de você, por que você está aqui? O que está acontecendo na questão drogas nesse momento? Antes de mais nada, muito obrigado, José Carlos, Alexandre, a Rádio Boa Nova, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui discutindo sobre esse importante tema que hoje se coloca para a sociedade brasileira. Talvez um dos temas mais importantes que estão hoje em debate no país. O Supremo Tribunal Federal, o STF, agendou agora para o próximo dia 6 de novembro a votação de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O que diz esse artigo? Esse artigo proíbe que pessoas possam adquirir, guardar, ter depósito, transportar ou trazer consigo drogas. Então, é a lei agora. Isso. Então, a atual lei de drogas proíbe, então, as pessoas de adquirirem drogas, guardarem drogas, ter depósito dessas substâncias, transportarem ou trazerem consigo essas substâncias. E essa é uma questão importante porque aqui não fala o tipo de droga especificamente. A gente não está tratando, por exemplo, apenas crack, cocaína, de maconha. A gente está tratando das drogas ilícitas de maneira geral. Maconha, cocaína, crack, enfim. Ácido lisérgico, êxtase, as drogas sintéticas, todas elas. Então, hoje no Brasil, o artigo 28 proíbe essas práticas. A grande questão é que existe uma ação de inconstitucionalidade desse artigo, o artigo 28 da Lei de Drogas, e a grande questão é que se o Supremo realmente decidir pela inconstitucionalidade desse artigo, todas essas ações então serão permitidas. A grande questão também que precisa ficar claro é que já de acordo com a presente lei, em que pese essas ações todas sejam proibidas, na verdade, a pessoa, por exemplo, que esteja comprando drogas, guardando drogas para o seu consumo, ela não é presa. Essa é uma questão importante para ficar clara, né? A grande questão é que existe uma restrição, uma proibição para que isso aconteça. A partir do momento em que isso não for mais proibido, e por experiências que aconteceram em outros países, mundo afora, sempre que existe uma flexibilização de compra de drogas, de porte de drogas, de transporte de drogas, de depósito de drogas, sempre que isso acontece, obviamente que existe um aumento da circulação das drogas na sociedade,
Por consequência, existe também o aumento do consumo dessas substâncias e, por consequência, o aumento de situações de dependência química. Essa é uma situação que aconteceu, por exemplo, no Uruguai, que aconteceu em vários estados americanos que flexibilizaram essas situações. Então, o nosso grande temor hoje é que, em o Supremo julgando a inconstitucionalidade desse artigo 28 da Lei de Drogas, é que nós, então, passemos por uma situação muito grave no Brasil, que é o risco iminente de nós termos um aumento importante do consumo e de dependência química no Brasil. Fato que hoje já é extremamente grave. Doutor, vamos retomar tudo isso e resumir, porque o senhor explicou muito bem o que está acontecendo. Dia 6 agora vai ser votado, vou falar de uma forma bem leiga, não vou falar em Constituição, nada. O cara vai poder andar com droga no bolso, é isso? É isso. Quer dizer, se votar num dia e for aprovado, no outro dia, tem lá o período de lei e tal, mas ele vai poder andar com droga. Sim, ele vai poder não só andar com droga, mas ele vai poder comprar droga, não vai ser mais proibido. Mas mudança na lei? É mudança na lei? O Supremo Tribunal Federal tem essa força legislativa? Essa é uma questão importante, inclusive, e esse é um dos pontos que nós criticamos dessa atuação do Supremo. O Supremo tem tido, não só nesse caso, mas em outros tantos, o Supremo vem agindo no Brasil quase que como uma sanha legislativa. O Supremo tem... uma autocracia. Tem agido de maneira arbitrária e tomando para si ações que não são da sua competência. Essa é uma situação que atinge a sociedade de maneira direta e, por conta disso, o Supremo não tem competência para julgar para deliberar sobre isso. Uma situação dessa magnitude, dessa importância, é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Essa é uma situação, para ficar bastante claro, que são os representantes legítimos da população e não o Supremo. Doutor Quirino, uma coisa nessa questão que o pessoal argumenta muito, viu, José, assim, é que não é para liberar o tráfico nem nada, é só para o indivíduo não ser discriminado, para ter a quantidade, mas o traficante ele também vai poder deixar uma droga guardada, pegar um pouco, vender, pegar mais um pouquinho e vender e passar impune. Até o comércio do tráfico mudaria com uma questão dessa, né? A impunidade aumentaria. Sempre que existe a flexibilização, né, dessas ações todas que dizem respeito desde a venda e compra de drogas até o seu uso, sempre que existe isso, como consequência, existe um aumento do consumo e existe um aumento da dependência. Uma situação, você estava falando sobre o tráfico especificamente, né? É bem claro para a gente hoje que no Brasil o simples porte, armazenamento de drogas, o próprio consumo de drogas, hoje, em que pese seja proibido já pela legislação, as pessoas não são presas por isso. Então, esse é o primeiro mito que acho que é importante a gente conversar aqui, porque uma das possíveis justificativas para se descriminalizar as drogas no Brasil é que isso, então, diminuiria, né, enfim, o encarceramento de pessoas que estão fazendo uso de drogas, estão portando drogas. Então, primeiro, as pessoas já não são presas por isso. As pessoas são presas apenas em situação de tráfico. Essa é a primeira questão. E precisa, a autoridade ainda precisa comprovar de todas as formas. Então não é verdade que a pessoa que é usuária vai presa, é uma mentira. Isso, pela atual lei... Qualquer delegado de qualquer delegacia não vai fazer isso. O próprio PM não leva para a delegacia. Seguindo a legislação atual, isso não acontece. Uma outra questão que é importante também ficar claro para a gente é que houve sim, nos últimos anos no Brasil, o aumento do encarceramento de pessoas com dependência química. Mas não por conta do artigo 28, que está em pauta agora. O que acabou acontecendo no Brasil foi que, pelo menos nas últimas 2 décadas, daí para mais, nós tínhamos no Brasil uma assistência às pessoas que apresentam dependência química completamente equivocada, pautada por questões absolutamente ideológicas e não técnicas. E por conta disso, então, os dependentes químicos do Brasil, por receberem tratamento equivocado, inapropriado, ou por sequer receberem tratamento, o que acabou acontecendo é que essas pessoas, sim, no Brasil, ficaram vulneráveis, elas ficaram fragilizadas, elas vinham, sim, entrando em conflito com a lei por conta disso, ou seja,
não era incomum a gente ver pessoas que não conseguiam tratamento, no auge da sua fissura, roubava, furtava, enfim. E por conta disso, para sustentar o seu vício, e por conta disso, então, entrava em conflito com a lei e eram presos. Então, a causa do grande encarceramento no Brasil não é por conta dessa lei atual, que, novamente, inclusive, não pune com prisão o porte de droga, o uso de droga, o armazenamento de droga. A causa do encarceramento que aumentou no Brasil, inclusive, para pessoas com dependência química, é porque essas pessoas não vinham recebendo tratamento apropriado, se fragilizavam, entravam em conflito com a lei e eram presas. Tem um caso no meu grupo disso que o senhor está falando. Alexandre, eu gostaria de pedir ao ouvinte que ele entrasse nesse debate, pensasse o seguinte, o tema é esse, legalização. Na verdade é legalização, você vai legalizar. O que você acha disso? Legaliza ou não legaliza? Alexandre? Doutor Quirino, assim, o que às vezes a gente fica nesse foco da questão das drogas, legaliza, não legaliza, eu vou fazer uma pergunta mais na parte prática. Hipoteticamente, só para ver a dimensão do prejuízo que isso poderia causar. Eu nunca ouvi falar que o STF discute, por exemplo, o médico vai poder fumar antes de operar, o estudante vai poder fumar nos intervalos da escola, o policial vai poder usar e está na rua, a pessoa que trabalha numa profissão de segurança vai poder... Então, quer dizer, o enfermeiro vai poder usar, o piloto de avião, como é que... Porque isso não passa na cabeça... Quem que vai produzir? Por exemplo, como é que vai produzir? Ontem a NASA divulgou que eles estão pagando $5 milhões para a empresa SpaceX para ela fazer uma ampla campanha de não uso de maconha dos seus funcionários, para poder ter precisão nos produtos que vão ser usados aí para viagem interestelar. Como é que é isso? Não passa na cabeça dos nossos ministros do STF como isso seria na prática? A preocupação está longe de ser essa. Na verdade, o STF, ao descriminalizar o uso de drogas, e novamente, que a gente não está falando só de maconha. É importante que fique claro. A gente está falando da descriminalização de todas as drogas no Brasil. Crack no bolso. Crack, cocaína, drogas sintéticas, maconha, skunk, enfim. Então a gente está falando de uma situação extremamente grave e que vai, sem dúvida, colocar em risco a nossa população. É interessante, né, Fim? A gente estava conversando sobre algumas questões, alguns mitos, né, Fim, que tem, que rondam esse tema. Então, por exemplo, que quando a gente, por exemplo, descriminaliza uma droga, a gente favorece que as pessoas busquem ajuda, busquem tratamento. Isso aí é um grande mito. O que vinha, na verdade, acontecendo é que as pessoas não buscavam tratamento ou, quando buscavam, não conseguiam recebê-lo de maneira apropriada por conta de problemas importantes na oferta de tratamento. Uma outra questão também que se coloca é que uma possível flexibilização em relação ao porte de drogas, uso de drogas, vai em favor, né, do exercício da liberdade individual das pessoas. Essa é uma outra grande ilusão que se tentam vender para a população brasileira. Ou seja, o uso da droga não é um exercício de liberdade. A gente sabe que as pessoas começam a usar drogas e a gente sabe que o futuro disso é a perda da liberdade, a pessoa ficar escravizada com o uso das drogas. Então, a gente pensar, por exemplo, em descriminalizar drogas no Brasil, pensando que a gente está legislando e advogando em favor da liberdade individual, esse é um outro grande mito. Doutor, realidade dos fatos é que as pessoas depois ficam escravizadas com a dependência química. Doutor, a falta de conhecimento, e ninguém é obrigado a conhecer sobre droga, ninguém é obrigado a saber das predisposições, como é que a droga funciona no cérebro, né? Mas as entidades científicas, por exemplo, a ABAD, a Associação Brasileira, totalmente contra. Quer dizer, esquece-se isso, nós não estamos aparelhados, nós não nos baseamos em dados altamente novos, científicos, sobre substâncias psicotrópicas. Outra coisa, existe uma onda mundial, né, de legalização da maconha, você não pode descriminalizar outras drogas, mas da maconha. A gente pega esse bonde que vem andando de países altamente, nós podemos dizer, organizados, onde há cidadania, onde há... É um perigo maior para o Brasil essa descriminalização? Isso, sem dúvida. Essa questão que você nos traz, ela é central nesse debate. As entidades
científicas brasileiras, você citou uma delas, a Associação Brasileira para os Estudos de Álcool e Outras Drogas, que é a ABAD, é contra a descriminalização das drogas no Brasil. Entidades médicas como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Pediatria, também são contrários, ou seja, as entidades médicas, as entidades científicas brasileiras se colocam contrárias, né, sobre isso. Por quê? Porque hoje as evidências científicas que nós temos dão conta de que a flexibilização, a descriminalização de drogas acabam levando a problemas importantes por conta de que levam ao aumento do consumo e, por consequência, a dependência química na população. Por exemplo, nós temos algumas situações que são importantes. Em relação ao aumento do consumo, por exemplo, nós temos o caso do Uruguai, que é um nosso vizinho, e pequenininho, né? Assim, que pequenininho, que tem lá todas as suas peculiaridades, suas particularidades, mas nós temos tido no Uruguai, por exemplo, o aumento do uso da maconha. A maconha foi legalizada recentemente no Uruguai. No Uruguai, por exemplo, nós temos tido um aumento do tráfico de drogas, né? E com todas as suas consequências danosas para a sociedade. O mesmo acontecendo em alguns estados americanos que também flexibilizaram o uso de drogas. Nós temos tido, por exemplo, no Uruguai, aumento da violência, como, por exemplo, aumento de homicídios. Tem um artigo do jornalista Carlos Alberto de Franco, publicado agora, nesses últimos dias, mostrando que só na primeira metade de 2018 houve um aumento de 66% dos homicídios no Uruguai. Houve aumento também de furtos a domicílio, roubos à mão armada, ou seja, a gente está falando que a gente tem um aumento do uso, um aumento da dependência, um aumento por consequência do tráfico, aumento da violência relacionado ao tráfico, ou seja, essas experiências que a gente tem tido em outros países não são boas. Não é possível a gente querer trazê-las para o Brasil. Isso aí que é interessante, José, porque você vê várias políticas mundiais, né? Na Bélgica, Portugal, comentadíssima, né? Agora no Colorado, né? Não, mas eu digo assim, existem várias políticas de droga, mas você nunca viu eles falarem em políticas para acabar com o tráfico, assim. Todas as políticas são formuladas com tráfico em franca atividade. Essa é uma questão. Você discute agora a legalização no STF, com o Rio de Janeiro no estado que está, as dificuldades de policiar os portos, enfim, né, a estrutura que o Brasil está hoje. Doutor, deixa eu fazer uma colocação só para o povo pensar com a gente, aquele que está nos escutando e ouvindo. Houve a descriminalização, vamos dizer que seja aprovada. Daqui para frente, meu filho pode ir na biqueira, na boca e comprar. Como é que vai ficar o PM? Eu gostaria que você imaginasse o detalhe. Nós vamos criar tantos problemas, porque como é que o cara, o braço armado que a gente paga vai poder gerenciar? Quer dizer, vai haver um descaso total. Como é que ele vai chegar com o carro da polícia, sendo que um pode comprar, um vai poder usar, você não vai saber dividir alho com bugalho com uma gilete. Quer dizer, vai haver um descaso, uma falta de motivação para o trabalho que é essencial. Sim. Ainda só a gente aproveitando a questão, a gente estava discutindo sobre a questão de violência relacionada a esse processo de flexibilização de uso, que vem acontecendo, por exemplo, no Uruguai, né? Porque esse acho que é um ponto central, porque boa parte do argumento que tem sido utilizado para descriminalização de drogas no Brasil é a questão da violência, né? Em especial a violência ligada ao narcotráfico. O Brasil, por exemplo, fechou o ano de 2017 com mais de 63 mil homicídios, que é uma taxa inaceitável, né? E aí, só que qual que é a questão? A questão, por exemplo, agora, o governo brasileiro, só no primeiro semestre desse ano, nós tivemos, com ações que não passaram, obviamente, pela descriminalização das drogas, nós tivemos uma redução de 23% no homicídio no Brasil. Ou seja, é possível diminuir o homicídio como o governo atual tem trabalhado para diminuir, tem conseguido, sem passar pela descriminalização das drogas. Esse é um ponto importante. Falando em relação à questão das forças policiais, né, como é que vão trabalhar, como é que vão gerenciar essa questão, vai ficar uma situação extremamente difícil, assim, porque basicamente as pessoas vão poder portar, usar drogas, vão poder guardar drogas em casa, sem
que nada possa ser feito. Esse tipo de situação, novamente, ela facilita, favorece que haja um aumento da circulação de drogas, e a gente sabe sempre que quando há aumento da disponibilidade de qualquer produto na sociedade, aumenta o seu consumo. Por exemplo, uma das táticas, uma das estratégias que a indústria de fast food, por exemplo, utiliza para aumentar a sua venda é aumentar os pontos de venda. Ou seja, sempre que a gente aumenta a disponibilidade de qualquer produto, a gente aumenta, obviamente, o seu consumo. E é isso que vai acontecer no Brasil. Uma pergunta. Quem está de olho louco para que seja aprovada essa descriminalização, tanto internacional quanto nacional? Como é que a gente vê tanta mobilização, tanta gente ali, militantes querendo, mas é só para fumar? Eu não acredito nisso. Não, nós temos interesses financeiros que são extremamente importantes, são muito fortes nessa área. Nós temos entidades no Brasil que advogam, que defendem a descriminalização das drogas, que são patrocinadas, por exemplo... De olho na grana, é isso? São patrocinados, por exemplo, pelo organismo Open Society, que é de um mega bilionário, hoje radicado nos Estados Unidos, o Jorge Soros, e que tem interesses muito fortes nesse mercado e nessa ação. Nós temos, no Brasil hoje, nós temos tido uma avalanche de pressão, de lobby. A gente está falando aqui do Supremo, mas nós temos tido um lobby gigantesco da indústria da maconha, por exemplo, no Congresso Nacional, para aprovação de pautas, de leis que favorecem... É gente que fica ali tentando que fica ali trabalhando. O lobby são empresas... São pessoas que ficam no Congresso Nacional, por exemplo, trabalhando junto aos parlamentares para fazer com que as suas pautas no mundo inteiro, sejam aprovadas. Então, assim, a gente tem e de empresas, por exemplo, a gente está falando da indústria da maconha, principalmente de empresas canadenses, né, que hoje estão no Brasil já de olho nesse mercado que, infelizmente, pode se abrir. E o que a gente está batalhando muito é para que isso não aconteça. Por isso, então, que estamos aqui hoje, né, para que nós possamos conscientizar a população e para que a população possa se mobilizar, né, enfim, no sentido de impedir que o STF, no próximo dia 6 de novembro, descriminalize todas as drogas no país. Isso é muito importante. Doutor Quirino, olha, várias pessoas estão mandando um abraço para o senhor aqui, o pessoal do Amor Exigente, lá o Riseto, os ouvintes estão gostando muito do programa. Eu selecionei uma pergunta aqui de Campo Grande, Mato Grosso, Carlos Viano. É um jovem que usa maconha recreativamente, que ele não apoia, ele diz que ele não apoia, mas que é uma realidade, é abordado pela polícia e é espancado muitas vezes e preso com uma quantidade ínfima. Como é que fica isso? Essa é uma pergunta. Eu queria só acrescentar também, porque dentro dessa questão do adolescente, que me parece que esse mercado da cannabis, ele foca o adolescente com comestíveis, tudo. E esse seria o caminho, né? Porque um cara de 40, assim, o José Carlos vai fumar maconha com 50 anos, né? Ah, vou começar a fumar porque legalizou. Vai pegar o consumidor novo. Então, aproveitando essas duas perguntas, como que é isso? Então, são duas questões bastante interessantes. A primeira coisa é que nós não podemos... na verdade, nós não podemos modificar leis, por exemplo, no Brasil, por conta de eventuais problemas que possam acontecer na sua aplicação, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, se qualquer autoridade policial faz uma abordagem desse tipo, agredindo pessoas... É crime. Exatamente, isso daí é um crime que ele está cometendo. Ou seja, e você descriminalizar as drogas, isso na verdade não vai impactar em que pessoas cometam um crime de abuso de autoridade como esse. Então, o que a gente precisa lutar é para que nós tenhamos uma ação policial apropriada. Outra questão de que um adolescente pego com droga e é preso, hoje no Brasil, novamente, ninguém é preso... Ninguém é preso pela nossa legislação atual porque está portando droga, porque está usando drogas. Nem o juiz pode nem internar. Não. Por quê? Porque a lei de drogas hoje já não permite. Já não permite. Então, esse daí é uma questão que sempre se tenta vender para a população isso, mas isso daí, na verdade, é uma posição equivocada. Em relação ao público-alvo das ações do mercado
da cannabis, da indústria da cannabis e de outras drogas, obviamente que é pré-adolescentes, crianças, adolescentes. Por quê? Porque são públicos mais vulneráveis, são um público que está mais predisposto a, entrando em contato com a substância, fazer uso dessas substâncias e, obviamente, infelizmente, se tornar dependente delas. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Por exemplo, se a gente pegar o LENAD, que é o Levantamento Nacional sobre o uso de álcool e de outras drogas no Brasil, que é um estudo realizado pelo grupo do professor Ronaldo Laranjeira, da Universidade Federal de São Paulo, aqui, grande amigo aqui da Unifesp. Esse trabalho, por exemplo, tem mostrado, por exemplo, em relação ao uso do álcool. A gente está falando muito de drogas ilícitas, mas o uso do álcool, por exemplo, tem acontecido no Brasil cada vez mais precoce, né? E isso também tem acontecido com substâncias psicoativas ilícitas. Então, tanto o mercado de drogas ilícitas quanto de drogas lícitas tem cada vez mais buscado o início cada vez mais precoce do uso. E a gente precisa, obviamente, ficar atento com isso. Então, nós temos hoje no Brasil, com essa possibilidade de flexibilização dessas ações todas, desde a compra até o uso das drogas no Brasil, se esse cenário realmente se concretizar, nós vamos ficar numa situação grave. Nós vamos ficar numa situação muito grave. Porque é bastante interessante, né, essa situação, porque todo mundo fica falando, não, porque o problema do álcool e tal. Hoje existe um grande movimento importante no Brasil, né, para que a gente restrinja cada vez mais o uso do álcool, como aconteceu, por exemplo, recentemente com o tabaco. E aí, na contramão disso, vem esses movimentos querendo flexibilizar o uso de outras drogas, ou seja, a gente vive uma situação incoerente no Brasil. Eu acho ridículo essa tentativa de comparar. Mas peraí, o álcool faz mais mal que maconha. Peraí, nós já não basta pra gente, já não tá bom você ter problemas graves, danos e custos sociais terríveis com o álcool e o tabaco? Você quer mais uma droga? Disponibilizou a maconha, de qualquer forma, vai aumentar o consumo e com isso, lá na ponta, numa dependência seletiva, um monte de gente com problema, mais gente débil mental. Essa é a grande realidade. Essa é uma situação interessante, né? Porque as experiências internacionais com a flexibilização de uso de drogas, por exemplo, em outros países, têm mostrado que, como consequência disso, tem acontecido um aumento do uso da substância, obviamente, de casos de dependência química. No Brasil, por exemplo, quando nós olhamos epidemiologicamente para a sociedade, nós temos muito mais gente dependente, por exemplo, das drogas lícitas. Nós temos no Brasil muito mais gente dependente de álcool, a gente tem no Brasil muito mais gente dependente de tabaco do que de drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack. Agora, a gente descriminalizando essas outras drogas, obviamente que nós teremos um aumento. Então, não faz sentido a gente pensar nesse tipo de ação, porque a gente vai causar dano para a nossa sociedade. Olha, eu vou levantar uma bola aqui que o ouvinte levantou, que eu acho que o doutor Quirino vai estar na ponta da língua aqui. Assim, são duas perguntas, doutor Quirino, que o povo está me bombardeando aqui. Como é que fica a família com legalização de drogas, se isso acontece hipoteticamente, né? E uma outra da Margarete Melo do Amaral, ela diz uma coisa aqui, olha, eu concordo com a legalização para as pessoas que realmente precisam para fins medicinais, crianças com epilepsia, etc. Mas não vender como muitos países. Podemos ficar à mercê do traficante. Fala um pouquinho sobre essa... Olha essa cultura que está sendo criada, como as pessoas... Porque vê o doente como coitadinho, né? E ele precisa de... Eu acho que isso é uma grande, nós podemos dizer, uma artimanha de você achar que maconha medicinal não pode subir. O que você falaria sobre maconha medicinal? Porque isso daí chama atenção. Falou, eu sou a favor de usar maconha para os coitados dos que estão sofrendo. É um apelo. A palavra é apelo. Então assim, são duas questões. A primeira delas, falando sobre as famílias, é óbvio que as famílias, em caso de descriminalização das drogas no Brasil, as famílias e seus membros, em especial os mais vulneráveis, os mais jovens, estão em risco. Essa é uma situação bastante clara. A gente tem a perspectiva clara de aumento de uso, do aumento do consumo e do aumento de dependência química no Brasil. Esse é um fato claro e real. Em relação à questão da maconha medicinal, essa é uma grande farsa que
se tenta vender para a sociedade. Explica, doutor. Então, não existe, primeiro, não existe maconha medicinal. Há, por exemplo, uma resolução, né, do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, publicado há cerca de 2 anos, que diz claramente no seu texto que não existe maconha medicinal. A maconha, ela tem uma série de compostos, né? Existe um desses compostos, o famoso que é o canabidiol, que não dá barato. Exatamente, que não é o composto que causa reações alucinógenas, psicoativas. O canabidiol, na verdade, que é um dos compostos dessa planta da cannabis, tem alguns estudos mostrando que tem resultados positivos para o controle de epilepsia na infância. E epilepsia refratária, ou seja, só para aqueles casos que não responderam a outros medicamentos. E basicamente para 2 síndromes, que é a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut. É aí então que se tem a evidência sobre o uso desse composto, que é o canabidiol. Ou seja, não existe, essa é uma questão importante. Ela pode ser feita sinteticamente, parecido? Então não existe hoje no Brasil e no mundo inteiro, isso que é uma questão importante ficar claro, evidência de que nem o canabidiol, nem outros compostos da maconha, do cannabis, sejam efetivos, tenham ação terapêutica. Esse é o primeiro ponto. Então, existe somente o canabidiol, né, que pode ser utilizado para crises epiléticas na infância, especialmente essas 2 síndromes, Dravet e Lennox-Gastaut. Explicação maravilhosa, doutor. E essa é uma questão importante para ficar claro para a gente, porque o que se tem buscado vender, na verdade, é uma situação que não procede. Né? Que, na verdade, existe uma maconha medicinal. Vou fumar um baseado que ele existe, é bom. E que existe evidência científica da possibilidade de uso para outros quadros clínicos, o que não é verdade. Então, só para ficar claro aqui para a gente, não existe a possibilidade da aplicação de outros compostos, que não o canabidiol, e não há evidência científica. E a outra coisa, em relação ao canabidiol, só para esses casos específicos. E tem uma outra questão, né? É que no Brasil, por exemplo, nós temos o Conselho Federal de Medicina, que indica apenas o uso do canabidiol só para esses casos que nós falamos agora, para esses casos específicos de epilepsias refratárias na infância. Nós temos um documento comum que foi publicado agora, há cerca de 2 meses, documento em conjunto publicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nós temos um documento também da Academia Brasileira de Neurologia, também indicando a mesma coisa, ou seja, todas as evidências científicas e as posições oficiais das entidades médicas brasileiras são todas nesse sentido. Então, e essa é uma questão importante, só para a gente falar mais um pouquinho dela, porque quando a gente fica o tempo inteiro falando de maconha medicinal, primeiro, é uma grande farsa, uma grande mentira. E o segundo, porque isso daí não acontece de maneira ingênua. Né? Isso aí não acontece porque as pessoas ficam falando isso, não sabem. Não, isso daí é uma estratégia, né, que é utilizada, porque a questão da maconha medicinal tem sido utilizada no Brasil como uma grande ponta de lança para você abrir mercado para o uso da maconha de maneira geral. E é importante a gente ficar atento para essa questão, porque é um ponto bastante sério e que toda a sociedade brasileira precisa ficar atento a ele. Doutor, mudando de assunto agora, nós temos aí um fato premente, perigoso, nós podemos dizer uma fronteira onde há, desse lado, a proibição da droga, entre aspas, sem prisão, e do outro lado nós temos o quê? Uma disponibilidade, um perigo iminente, quer dizer, o Brasil acho que não está preparado para isso. Agora, o que nós podemos fazer verdadeiramente? Um abaixo-assinado, nós precisamos nos mobilizar, porque do outro lado nós temos uma militância bem menor, pequenininha, mas que é ativa. E nós, parece que o problema não é nosso, não é meu problema, o problema é deles. Essa é uma questão importante também, porque, na verdade, não existe no Brasil nenhuma pesquisa, nenhuma enquete, nenhum levantamento com a população brasileira, com a sociedade brasileira, que tenha mostrado que a sociedade brasileira é favorável à descriminalização das drogas. Não existe. Pelo contrário, todas as pesquisas
realizadas no Brasil têm mostrado que a sociedade brasileira é contrária. Justamente porque a sociedade brasileira tem vivido na pele os graves problemas relacionados às drogas. Então essa é uma questão importante. Tem se organizado, né, enfim, a partir do momento que isso entrou na pauta agora do STF, tem um movimento se organizando no Brasil, inclusive deve ser lançado um abaixo-assinado nos próximos dias, né, que nós vamos lançar um abaixo-assinado para que as pessoas possam, então, assinar, que elas possam divulgar isso. E tem uma outra questão também, essas várias entidades que têm se mobilizado em torno do tema, estão organizando agora para o próximo dia 3 de junho, dia 3 de novembro. Então, essas várias entidades têm organizado agora para o dia 3 de novembro uma grande manifestação nacional. Então é importante para quem está nos ouvindo agora que na sua cidade, no seu bairro, na sua igreja, na sua associação, comece a se mobilizar, porque a nossa ideia é no dia 3, em todo o país, nós organizarmos manifestações para que nós possamos mostrar para o Supremo, a sociedade precisa mostrar para o STF que, na verdade, é contra essa situação que vai, sem dúvida alguma, colocar a nossa população em risco. Nós do Faces e Vozes da Recuperação vamos começar a gravar videozinhos curtos com a pessoa dizendo, olha, eu sou contra a descriminalização das drogas no dia 6/11 pelo STF. Coisa curtinha, se você quiser me mandar, manda para mim, olha, meu WhatsApp é 983511179, 983511179. Eu vou deixar aqui na rádio o meu telefone, vocês podem me mandar o WhatsApp, nós vamos publicar nas redes sociais. O André Maroco, nosso amigo aqui, está perguntando se tem algum número estatístico das pessoas que têm essas síndromes citadas, né? E não vai dar tempo de eu falar, mas inúmeras pessoas aqui estão te mandando um abraço. Falar sobre a maconha é duro, né? Porque eu achei legal o cara falar assim, ó, não, a maconha é idiotizante, deixa a pessoa retardada. Agora, o retardado não dá para ele saber se ele está retardado. Essa questão da maconha ela é uma questão importante. Voltando até a questão da maconha medicinal, né? A gente está falando sobre a possibilidade de um composto ser utilizado para duas síndromes extremamente raras, né? E é uma coisa interessante porque essa situação de você ficar o tempo todo falando da possível uso de uma dita maconha medicinal, isso tem uma situação grave porque ela diminui o que nós chamamos de percepção de risco da população sobre a droga. Ou seja, hoje não é incomum, infelizmente, não é incomum nós termos adolescentes que acreditam que maconha, por exemplo, faz menos mal do que o tabaco. Por quê? Porque essa campanha de um tempo inteiro falar que maconha é natural, e agora, o que é pior, de que maconha é medicinal, então passa a ideia para a população que isso não faz mal. Esse é o poder do apelo. E você estava falando sobre a questão, né, das consequências danosas da maconha, falando só da maconha, a gente não está nem falando das outras drogas. Esquizofrenia, exatamente, síndrome motivacional. É um fator de risco importante para quadros psicóticos graves, como esquizofrenia, aumenta o número de pessoas com evasão escolar, pessoas que não terminam, rendimento escolar baixa muito, o desempenho profissional dessas pessoas no futuro cai, é um fator de risco para ansiedade, depressão, suicídio, ou seja, então assim, a gente está adiante, falando só da maconha, de uma droga extremamente grave, então a gente precisa atentar para essas questões antes de nos envolvermos com mitos e inverdades que o tempo inteiro fica sendo colocado na sociedade.